Começar pelas questões fáceis, depois passar para as questões médias e finalizar a prova nas questões difíceis. Isso aí todo mundo já sabe. Qualquer guru da internet fala isso para você que você precisa respeitar a coerência pedagógica da TRI. Mas espera aí, saber de fato com teoria o motivo daquela questão ser fácil, o motivo real daquela questão ser média e por que aquela questão é classificada como difícil, não é todo mundo que fala por aí não. E esse é nosso objetivo aqui nesse vídeo. Então eu peguei a prova do Enem 2023, a última prova que o INEP divulgou os microdados, que é basicamente uma planilha super robusta com dados de cada questão para a gente divulgar. Por exemplo, essa questão aqui do Cebolinha e do Cascão, ela foi classificada na prova como sendo uma questão difícil. Ah, Daniel, pois você acredita que eu pensava que isso aí era uma questão fácil na prova? Pois é, o Enem divulgou essa questão como sendo uma questão difícil. Então a gente vai tentar aqui trazer teoria, que eu aprendi de fato na faculdade de Física, né? Na faculdade de licenciatura, os parâmetros, as habilidades que o Enem aplica para classificar uma questão como sendo fácil, média e difícil. De novo, não é achismo, tá? Eu tive um trabalho bastante robusto de abrir os microdados, fazer o processamento daquelas informações e conseguir trazer questão por questão aqui, fácil, média e difícil para você. Inclusive, se você quiser ver essa análise das outras disciplinas, deixa aqui nos comentários que eu posso chamar os professores para a gente discutir aqui com matemática, química, biologia e assim vai, beleza? Vamos lá, passando para a parte da teoria, dessa mentoria de prova, eu quero que vocês, antes de tudo, aprendam uma teoria que de fato eu só fui aprender na faculdade, que é a taxonomia de Bloom. A partir da taxonomia de Bloom, a gente consegue perceber que uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil, exige uma habilidade específica de cada aluno. Por exemplo, uma questão fácil, muito fácil, ela é uma questão que vai exigir do aluno apenas a habilidade de memorização. Inclusive, nessa pilha de livros que a gente ilustrou aqui no material da mentoria, a gente falou que uma questão muito fácil é uma questão que você precisa apenas memorizar. É o nível número 1 de questão. Geralmente, a gente criou muitas questões de memorização na época do nosso ensino fundamental, né? Ah, eu preciso saber decorado que as plantas são autótrofos. Elas vão sintetizar o seu próprio alimento. E nós, seres humanos, somos heterótrofos. A gente vai consumir alimento de uma via externa. Nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Cara, isso aqui é uma teoriazinha que você memorizou, certo? Por exemplo, uma expressão de velocidade. Velocidade é a distância percorrida pelo tempo, no MRU. Isso aqui é memorização. Então perceba que questões que você precisa memorizar uma informação específica são classificadas geralmente como nível muito fácil. É o primeiro nível da base aqui, ó, desse empilhamento de habilidades da taxonomia de Bloom. Beleza, né? Então, na memorização, a gente vai reconhecer, vai memorizar fatos e conceitos, não é isso? Exatamente. E olha só, na prova do Enem, existem diversos comandos que geralmente a gente pode encontrar em algumas questões. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. A gente pode encontrar aqui, ó, os comandos de listar. Liste tal coisa. É muito difícil encontrar uma questão no Enem que seja listagem, né? Mas, vamos lá, reconhecer, identificar. Pronto, isso aqui é um comando muito clichê na prova do Enem quando a gente fala de questão muito fácil. Identifique tal coisa. Cara, identificar, quando geralmente aparece no comando a palavra, o verbo, né? Identificar, geralmente é uma questão já fácil, muito fácil. Porque você só vai olhar para uma imagem, só vai olhar para um conceito e vai identificar. Ah, Daniel, de fato, esse fenômeno que está acontecendo aqui é um fenômeno ressonância. Eu identifiquei naquele recorte. Então a gente identificou, ou localizar numa ilustração, né? Então isso aqui, ó, são comandos geralmente utilizados em questões muito fáceis. E, de fato, estatisticamente, o comando identificar, o comando localizar são, de fato, os que mais aparecem em questões muito fáceis na prova do Enem. Aí, passando para um outro nível, que agora é um nível fácil, lembrando, na prova do Enem a gente divide as questões objetivas em 5 níveis, tá? Muito fácil, questão fácil, média, difícil e muito difícil. A gente já percebeu que a questão muito fácil é uma questão de memorização. Mas a questão fácil é uma questão de compreensão. Uma coisa é você decorar e replicar aquela informação. Agora você está olhando para a informação e está compreendendo. Você está entendendo o que de fato os conceitos significam e como eles se relacionam. Em comandos de questões, ó, aparecem, ó, utilizar, aparece o experimentar, o calcular, demonstre, classifique. Então perceba que a gente está agora encadeando essas ideias em pastas diferentes, está organizando essas informações, estou compreendendo. Isso aqui são as questões muito fáceis e as questões fáceis, né? E lembrando, é muito comum que alguns comandos aqui, ó, do muito fácil, eles possam reaparecer no nível 2. Por quê? Porque para você fazer uma questão fácil,
você precisa dominar as questões muito fáceis. Assim como para resolver uma questão difícil, você precisa dominar os comandos das questões médias e fáceis. É assim que funciona a parada da coerência pedagógica, né? Por isso que muita gente fala que você precisa, de fato, fazer as questões fáceis para depois acertar as questões difíceis. É por esse motivo. Porque os comandos, né, eles são evolutivos, eles são acumulativos, né? Então, para você responder uma questão fácil, você precisa saber dominar ali os comandos de memorização. Nível 3, que é uma questão média agora, você vai começar a aplicar. Você aplica fatos, conceitos, regras, teorias e ideias. E olha como é que a gente encontra nos comandos, ó. Utilizar, implementar, eu vou modificar, vou começar de fato a calcular, certo? Eu vou demonstrar, vou classificar. Enquanto nos outros anteriores, era basicamente você reconhecer, identificar ou basicamente ali, ó, associar. Aplicar, que é o terceiro, a gente tem que calcular, experimentar. Então perceba que são habilidades um pouco mais complexas, né? Uma questão média, você vai começar de fato a colocar a mão na massa. Uma questão fácil, uma questão muito fácil, você vai expor uma ideia e vai passar para o papel ali o que foi visto, né? Então perceba os níveis progressivos aumentando. Então eu tenho aqui uma questão muito fácil, uma questão fácil e uma questão de nível médio. Daniel, o quarto nível seria o quê? A gente entra agora nas questões difíceis. E nas questões difíceis a gente analisa, a gente segmenta informações em componentes menores para fazer essa quebra. Lembrando que até na química a gente estuda analisar. Analisar é o quê? Quebrar. Então a gente quebra, a gente fragmenta, né? E aqui no analisar a gente tem, ó, resolver. Percebe que apareceu mais uma vez o categorizar, que é o organizar ali, né? Eu vou diferenciar, eu vou comparar, eu vou explicar, eu vou integrar, olha só, e eu vou investigar. Então analisar é o nível realmente das questões difíceis. E as questões muito difíceis são questões avaliativas, questões que vão julgar o valor das informações e das ideias. Então aqui você vai defender, você vai delimitar, você vai estimar, você vai extrapolar um conceito. Você está selecionando, justificando, comparando e explicando. Então esse bloquinho de comandos, cara, ele ajuda muito, tá? Claro que você não vai fazer a prova olhando para esse bloco e falar, isso aqui é fácil, isso aqui é médio. Inclusive, se você quiser esse material completo aqui de uma mentoria que a gente deu presencialmente, me chama no Instagram que eu mando para você esse material em PDF para você ter aí impresso esse estudo para aprofundar. Aí, Daniel, a gente falou sobre questões muito fáceis, questões médias, questões difíceis e questões muito difíceis. Mas esse outro nível aqui, que é o criar, o que é isso? Isso aqui é um sexto nível. Ele vai além das questões objetivas. A gente usa o nível criar, adivinha onde? Na redação. Perceba que o nível dessa pirâmide aqui, dessa escala, dessa taxonomia de Bloom, o máximo dela é o criar, onde você se aproxima do 1000 de TRI. E aqui a gente estuda na redação, né? Combinar partes para formular um novo todo de ideias, produtos, soluções ou pontos de vista. Então a gente vai fazer aqui, ó, a elaboração, a gente está produzindo, está prototipando, está traçando, está idealizando e está inventando. Então perceba que aqui, ó, é redação, cara. Então a gente tem questões muito fáceis, questões médias, questões difíceis, questões muito difíceis e a redação, que é a etapa de criação. Aí vamos lá. Aprofundando um pouco mais essa nossa teoria, voltando aqui agora para a nossa prova, o que é que a gente notou? Que aqui na prova do Enem 2023, que foi a última prova que o INEP divulgou os microdados, né? Nós tivemos aqui uma estatística que foi a seguinte, ó. Questões muito fáceis nessa prova apareceram 2, certo? Daqui a pouco a gente mostra para você. Questões fáceis que apareceram nessa prova foram 3. Questões médias nessa prova foram 5. Questões difíceis dessa prova também foram 5. E questões muito difíceis de física dessa prova foram 0, certo? Então a gente teve de fato ali 15 questões de física nessa prova. E perceba que a parte mais volumosa da prova de física foram questões médias e questões difíceis. Daniel, primeiro argumento, primeira tese que você vai defender a respeito dessa prova. Cara, física, ela é aplicação e interdisciplinaridade. Então, de fato, a maioria das questões vai ser classificada como média e difícil. A gente viu na taxonomia de Bloom que o aplicar e justamente o avaliar, o analisar, eles estão mais presentes nas questões médias para cima. Então, de fato, física vai ser uma matéria dentro da prova de natureza que vai ser muito provavelmente a mais difícil, né? A maioria das questões estão de média para difícil. Você não encontra isso aqui com tanto volume em biologia, por exemplo. Então, fica ligado. Física, naturalmente, ele vai ser mais complexa na prova do Enem, porque ele vai buscar muita aplicação. As questões de médio para difícil vão ter o maior volume nessa prova, certo? Mas, Daniel, a estatística, geralmente, que a gente fala dessa prova, a prova do Enem como um todo, como é que ele vai ser dividido?
Aí vamos lá, trazendo aqui um pouco mais agora de tangenciamento fora da física, a gente percebe que na prova como um todo, geralmente são 10% de questões muito fáceis, assim como são 10% de questões muito difíceis. Então, questões muito fáceis e questões muito difíceis vão ocupar ali 10% da prova do Enem como um todo, certo? Aí, claro, eu não estou falando que é 10% dentro de física, tá? É 10% dentro de ciências da natureza. Então, a gente vai pegar nessas questões que são muito fáceis, com um volume muito maior ali de biologia, certo? Nas questões muito difíceis, Daniel, aqui a gente não teve nenhuma questão de física. Talvez a prova de química possa ter trazido uma questão muito difícil, certo? Na prova como um todo de natureza, e na prova do Enem como um todo também, a gente tem 20% de fáceis e 20% de difíceis. E a média vai ocupar o maior espaço nessa prova, ocupando ali 40%. Então perceba que a gente produziu, de certa forma, uma gaussiana, né? Uma prova que tem uma concentração muito maior de nota, muito maior de volume de itens na prova média. Aí perceba que na prova fácil e na prova difícil reduziu, e na prova muito fácil e muito difícil cai-se praticamente ali para o chão, né? Então se eu tenho ali cerca de 45 questões nessa prova, de 4 a 5 questões vão ser muito fáceis, de 4 a 5 questões vão ser muito difíceis. Beleza? Vamos lá. Essa é a estatística geral da prova de física, mas vamos dar uma olhada aqui agora para as questões como um todo, né? Olha só, na questão 91, que foi a questão do Cebolinha, a gente está analisando uma situação-problema, então eu estou falando de aplicação, então a questão já vai ser um pouquinho mais elevado o nível. E eu preciso identificar aqui nessa habilidade número 1, que é a habilidade de identificação de fenômenos ondulatórios, algo relacionado à modificação, uma análise aqui desse meu experimento. Então perceba que o Cebolinha está falando ali com o Cascão, e à medida que ele está ficando mais distante, o cabo, essa corda está ficando mais longa, está tendo uma modificação. E o Cebolinha está analisando isso, certo? Lembra que lá na nossa taxonomia de Bloom, o analisar é o nível difícil. Ele analisou e percebeu uma modificação. Então ele está estimando alguma coisa, certo? Então, na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, olha o comando, ocorre uma redução na característica de qual parte da onda sonora. Pronto, estou estimando alguma coisa. Essa questão, de fato, vai ser difícil. E o Enem, olha só, de fato, classificou essa questão como sendo difícil, uma questão que tinha ali nota 706,7 no TRI. Então, assim, é uma nota que você precisa ter uma base boa já em natureza para fazer essa questão, entendeu? Eu tenho toda certeza que você que está se preparando para a medicina acertou essa questão quando fez essa prova do Enem 2023. Então, se você errou uma questão muito fácil, que a gente vai ver daqui a pouco, você poderia ter sido prejudicado, certo? Então, física, de fato, é uma prova que vai ser essencialmente difícil aqui dentro do Enem. Olha só, questão 92 foi uma questão também que apresentou um nível difícil, né? Ela teve 702 pontos. E essa questão também é uma questão de analisar. Ele fala a seguinte coisa, ó, informações digitais, dados, são gravados em disco óptico, CD e DVD. Já é uma aplicação. Então a gente já tem um nível um pouco mais elevado, é de médio para difícil já. Ele fala também ali no comando, ó, em qual região espectral se situa o comprimento de onda que otimiza o armazenamento da leitura de dados do disco. Então a gente precisa pegar aqui, ó, a parte de categorizar as faixas específicas do espectro eletromagnético, e mais especificamente a faixa da luz visível. Eu estou diferenciando essas partes, de novo, habilidades que a gente vai encontrar dentro de questões médias para difícil. Depois de categorizar, eu vou explicar, eu vou escolher. Então perceba que a gente vai encontrar aqui de fato uma questão que é também difícil, né? Olha para a terceira. Na terceira a gente tem ali o fone de ouvido Bluetooth, né? Fone de ouvido Bluetooth, aplicação. Além disso, eu preciso utilizar uma operação matemática. Eu preciso lembrar de uma fórmula, certo? Eu preciso, além disso, fazer um estudo investigativo, certo? Para lembrar que a onda é uma onda mecânica tridimensional. Então a gente já começa a prova do Enem aqui com 3 questões de física que são difíceis. E eu quero voltar lá para aquela taxonomia de Bloom para a gente dar uma aprofundada a respeito desses tópicos aqui, ó. Questões que são difíceis aparecem o quê, Daniel? Olha só. Você está resolvendo um problema, você está categorizando como foi a faixa do espectro eletromagnético, estou diferenciando, estou comparando, eu estou explicando, eu estou investigando, e perceba que aquela questão do Bluetooth, né, que é uma questão de você realizar até um cálculo, é uma habilidade de questão média. Mas não é só a parte de calcular, é a parte também de diferenciar, é a parte de comparar, é a parte de explicar. Então tá percebendo como não é um tópico tão simples, mas você vai aos poucos fazendo um volume maior de questões e tentando justificar
o motivo, né? Que aquela questão é de fato difícil. Mas beleza, vamos fazer aqui mais análises. Passando aqui para outra questão de física, a gente tem outra questão difícil na prova. Uma questão de fato de aplicação que você precisa aqui, ó, identificar algumas coisas, você precisa analisar diferentes tipos de calor dentro da calorimetria. Então, mais uma questão difícil da prova. Só tivemos questões difíceis, tá? Olha só, Daniel, mais outra questão difícil. Física, mais uma vez, sendo majoritariamente uma prova difícil. Questão de circuito elétrico, que eu preciso aqui resolver um problema que foi aplicado, eu preciso diferenciar diversas situações, eu estou comparando, as alternativas focam nisso, né? Ó. Questão 92, é uma questão de cálculo. Você precisa calcular um experimento. Então a gente já vai classificar aqui com uma questão de médio, quase chegando no difícil. Então até agora não teve questão fácil nessa prova, tá? Não teve questão fácil. Chegamos aqui, ó, questão de fogão por indução. Eu estou gerando um experimento, um fogão por indução, ele vai utilizar, eu já estou memorizando, né, habilidades inferiores, que seria a parte da indução eletromagnética, e aí vai. Perceba que eu estou falando de polias, mais uma aplicação, questão também média, meu Deus do céu, só teve questão de médio para difícil nessa prova, foi. Aí a gente chega na questão 106, que foi uma questão de cinemática, que você precisa identificar os vetores da cinemática vetorial. Aqui eu estou basicamente explicando, certo? Eu estou aqui, nesse caso, esquematizando aqui nessa tabela. O vetor velocidade vai ser para cima, vai ser para baixo? O vetor aceleração é para cima ou para baixo? Isso daqui é uma questão fácil. Porque você está relacionando, está esquematizando, está explicando uma situação. Beleza? Questão fácil aí é 106. Aí a gente chega na questão aqui de velocidade de uma onda. Também questão média, uma questão de aplicação que teve muita gente que errou porque não lembrava que o som ele batia e voltava, né? Esqueceu desse tópico. Aí a gente chega aqui nas duas questões da prova que foram questões muito fáceis. Questão 117, que na minha opinião é uma questão muito fácil porque trouxe conceitos muito particulares do dia a dia e são conceitos também que envolvem a parte de biologia, certo? Então, para mim, essa questão foi muito fácil por esse motivo. O TRI aplicou 532 pontos nessa questão. Questão 115, que foi a questão do modo avião. Essa questão já tinha aparecido na prova do Enem. E pelo aluno ter estudado provas anteriores, muita gente acertou essa prova, então, pelo nível de acerto, ela foi classificada como sendo uma questão muito fácil. Uma questão aqui de identificação de gráfico, né? Você precisaria olhar para o texto, ler aquele texto e aprender a demonstrar essa situação. Por isso, uma questão fácil também, né? Vamos lá. Mais questão de física, cadê? Tivemos a questão do atrito aqui, da tração, que foi classificada como sendo uma questão média. Na minha opinião, essa questão é de médio para difícil, tá? É uma aplicação de fato. Eu estou calculando ali também, mas eu preciso também fazer uma análise, né, entre duas situações. Para mim, essa questão ela é classificada como médio também para difícil. Eu estou analisando, eu estou quebrando duas situações, eu estou comparando, né? E a questão 133 é uma questão difícil de fato, porque a gente está resolvendo ali um problema, né? E a questão 600 pontos aqui, questão fácil, que foi a questão de cinemática, que eu precisava apenas calcular e explicar uma situação, problema. Então, assim, o TRI de cada questão foi essa, a gente já notou que as questões vão ficar realmente concentradas no nível médio para difícil, mas é super importante que você lembre também, né, desse ponto da taxonomia de Bloom, os níveis e habilidades que a gente vai desenvolver em cada ponto de questão. E, de novo, se você quiser estudar um pouco mais aprofundado essa tabelinha, fala comigo lá no Instagram, professor.danielmachado, que a gente passa para você isso aí, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e é isso. Valeu!